A palavra aqui é para você que é professor, é erudito, é teólogo, é filósofo. Essa palavra é para você que está na categoria dos chamados para expor o conhecimento, o chamado entre os teólogos de renome. Você que é professor de escola dominical, você que faz teologia, você que é professor de teologia, você que é erudito, você que é um acadêmico, você que está numa faculdade teológica, no seminário teológico, você que está trabalhando nessa área, Deus tem uma palavra para você. Eu quero ler aqui na Bíblia Sagrada, olha só, na Bíblia Sagrada, eu quero ler na Bíblia Almeida, e fala assim mesmo em Eclesiastes, capítulo de número 12, verso 12. Além disso, filho meu, se avisado, de fazer muitos livros não há fim, e o muito estudar é enfado da carne. Eu não sei como é que está a tua vida. Talvez você seja um homem cheio do conhecimento, seja uma autoridade do saber, cheia de erudição teológica, de ciência, mas você está morno, está frio, está com enfado, está com tristeza. Então, eu não sei como é que está a tua vida, mas Deus tem uma palavra para você logo depois da vinheta. Olha só, vamos ver o que fala o livro de Eclesiastes na Bíblia Almeida atualizada. Diz assim, ó, aqui em Eclesiastes, se você tiver a sua Bíblia, pegue aí, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 1, o versículo de número 18 diz assim, o último versículo do capítulo 1 de Eclesiastes diz assim: porque na muita sabedoria há muito enfado. Olha só, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Então preste bem atenção, o fruto do Espírito Santo é a alegria, e o enfado vem de muito conhecer, de muito ler. Então, com base nesta palavra aqui, quero trazer esta palavra excelente para os irmãos, a qual eu admiro muito, que são os professores, os teólogos, os eruditos, a qual nos ensinam a palavra de Deus, a qual escrevem livros, são professores excelentes, mas que muitos deles, não todos, não generalizando, mas muitos deles caíram na frieza, caíram no desânimo, e estão dentro deste versículo do capítulo 1 de Eclesiastes, que diz: porque na muita sabedoria há muito enfado. Então alguns estão enfadados, estão enfadados e estão com tristeza no espírito, estão cheios de conhecimento, mas estão com o espírito entristecido, e a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que a alegria é fruto do Espírito Santo. Então a liberdade vem do Espírito. Não podemos estar enfadados. Infelizmente muitos mestres eruditos, professores, teólogos estão dentro do contexto dessa palavra. Partindo daqui, vou trazer a partir de agora uma palavra exatamente para essa classe de irmãos, que é um apelo urgente e solene aos guardiões do santuário do saber. Que os meus irmãos sejam ricamente abençoados e que sejam ricamente abençoados por essa palavra. Aos teólogos eruditos e mestres na igreja e entre o povo de Deus, aos professores da escola dominical e muito mais, e muitos outros irmãos eruditos, professores, doutores e mestres nas sagradas letras. Esta palavra não vem de mim, que sou um leigo, comparado aos chamados para as cátedras da erudição teológica, mas ecoa do próprio trono do soberano teólogo, o Deus que nos concedeu o privilégio imenso de manejar a sua palavra. Ouçam o lamento do Espírito Santo contra muitos em nossa realidade eclesiástica, nas universidades teológicas, seminários teológicos, e até mesmo na igreja, e até mesmo nas escolas bíblicas dominicais. Aos que trocam a unção pela erudição, aqueles cuja biblioteca substituiu o altar,
cujas notas de rodapé abafaram a voz do Espírito, cuja expertise em grego e hebraico não consegue mais traduzir-se em oração vernácula. Ouçam o juízo. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29, verso 13. Esta palavra aqui, este vídeo, se Deus colocou na tua telinha aí, se apareceu no teu celular, no teu computador, até mesmo na tua TV, porque Deus quer falar contigo. Você que Deus levantou para ser um mestre, um erudito, um teólogo, um professor, para ser um estudante de teologia, para ser um professor de escola dominical, um professor de teologia. Você que é um mestre, um erudito, um homem grande no conhecimento, um filósofo cristão, um apologeta. Você que Deus levantou para expandir o conhecimento, mas caiu na frieza e no desânimo. Então este vídeo é para você. Aos que encerraram o evangelho na Torre de Marfim acadêmica, aos que discutem as kenosis em salas sistematizadas enquanto negligenciam o mandado missionário, aos que disseram a justificação pela fé em conferências. Eles dissecaram a justificação pela fé em conferências, mas não proclamam ou não proclamaram mais a cruz aos perdidos. Lembrai-vos de que diz a Bíblia: ai de vós, doutores da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e impedistes os que entravam. Está lá em Lucas, você conhece muito bem, Lucas 11, verso 52. É uma palavra de Deus, é Deus abrindo os teus olhos, pedindo para você: volta, não é só com o cérebro para mim, volta de joelho, volta ao teu relacionamento de joelho na minha presença, volta a consagrar, se é que você um dia consagrou na presença de Deus. É Deus te chacoalhando e dando puxão na tua orelha, usando este fanisco de terra que sou eu diante do teu grande conhecimento. Mas eu fui chamado para te alertar, eu fui chamado para te exortar a não perder a tua fé prática na presença do teu Deus. E canta laba súbia cantaraia. Deus te chama, volta às primeiras obras. Não deixa de trabalhar, não deixa de praticar teologia, não deixa de ensinar, não deixa de fazer nada. Só continue fazendo o que você fazia antes, que você deixou de fazer. É para você continuar e buscar fazer aquilo que você deixou de fazer na tua vida prática, piedosa, devocional diante do teu Deus. Aos mercenários da teologia trago eu esta palavra, aos que transformaram o sagrado ministério do ensino em mera carreira profissional, cujo principal interesse é o salário no fim do mês, a progressão na carreira, o prestígio acadêmico. Atentai para o velho veredito divino que diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Pastoreais a vós mesmo, como está em Ezequiel 34, verso 2 e 8. Aos que promovem divisões no corpo de Cristo, diz o Senhor para ti, aos que em nome de nuances teológicas, de precisão doutrinária, de lealdade a sistemas humanos, rasgam a túnica inconsútil de Cristo, a Escritura adverte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falais todos a mesma coisa e que não haja divisões entre vós. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Aos que corrompem a hermenêutica, aos que importaram filosofias vazias, métodos críticos, descrentes e pressupostos naturalistas para o santuário da interpretação bíblica. Lembrai-vos o que diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, verso 6. Aos hipócritas docentes trago esta mensagem: aos que ensinam santidade sem praticá-la, que pregam humildade com arrogância acadêmica, que discursam sobre o amor de Cristo com amargura no coração. Ouvi a sentença: tu que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Está lá em Romanos capítulo 2, verso 21 e 24. Eu sei que você conhece, mas é só Deus trazendo a tua consciência. A definição do verdadeiro teólogo, sabe qual é? Um verdadeiro teólogo não é um erudito sobre Deus, mas um conhecedor de Deus. Sua glória não está em seus títulos, rabi, mestre ou doutor, mas em conhecer o Yahvé,
Conhecer a Ele, que exerce misericórdia, juízo e justiça na terra, como está em Jeremias 9, verso 23 ao 24. O verdadeiro teólogo aproxima-se das Escrituras de joelho, antes de fazê-lo à mesa de trabalho. Sua exegese nasce da devoção e resulta em adoração. O que tem de teólogos eruditos e professores que estão dissecando doutrina na carne, e Satanás está influenciando essas pessoas, esses homens, a trazer uma falsa filosofia, uma filosofia vazia, uma teologia desprovida da verdade e desprovida da inspiração de o Espírito Santo de Deus. Vamos ver a verdadeira teologia. A teologia genuína, que é Theos mais Logos, é o discurso sobre Deus que flui de um coração transformado pelo Evangelho que estuda. É conhecimento que humilha, que transforma, que conduz à cruz. Toda teologia que não produz temor reverente, amor fervoroso e obediência alegre é teologia falsa. Não importa quão sofisticada seja academicamente, sempre será falsa. Pode ser toda sofisticada, mas sempre será falsa se ela não foi dissecada primeiramente com os joelhos da piedade cristã e da devoção pessoal diante de Deus. O nosso apelo final é o seguinte: arrependei-vos, lembrai-vos de onde caíste, como está em Apocalipse 2, verso 5. Devolvei à teologia seu caráter doxológico. Conduzir vossos alunos à paixão de Cristo, não apenas ao conhecimento sobre Cristo. Que vossas pesquisas edifiquem a igreja, não apenas impressionem vossos pares acadêmicos. Que neste dia de juízo não sejamos encontrados com doutorados e mestrado, mas com o coração longe de Deus. Olha só, que nesse dia de juízo não sejamos encontrados com doutorados e mestrados, mas com o coração longe de Deus. Com muitas publicações, mas pouca piedade. Com muita teologia, mas pouco do teólogo. Que o fogo do Espírito Santo consuma a palha de vossa vã erudição e refine o ouro de um conhecimento que ama a Deus e serve o seu povo, que é a igreja, e que evangelize, que transforme vida, que não seja apenas insights teológicos. Eis que vem o Supremo Teólogo, perante cujo tribunal daremos conta de cada insight, cada aula, cada publicação, cada palavra teológica proferida, que ele nos encontre fiéis. Amém? Claro, eis um estudo bíblico abrangente e exaustivo, estruturado em 12 capítulos direcionado especificamente ao público que você acabou de ouvir agora, que inclui você mesmo, que são vocês, teólogos, eruditos, professores, doutores, filósofos cristãos e todos que estão envolvidos na área acadêmica e na área do saber e do conhecimento das letras e ciências teológicas e evangélicas. Este estudo utiliza uma linguagem técnica e aprofundada, apropriada para acadêmicos, mas com um tom de repreensão, correção e exortação pastoral, conforme eu estou trazendo da parte de Deus para a tua vida. O título é o seguinte: o lume e o sal, um chamado ao arrependimento e à integridade para os eruditos da fé. A introdução é a seguinte: este estudo é um mishpat, que é um julgamento, é uma toquerah, repreensão amorosa dirigida àqueles que foram dotados pelo Espírito Santo com o dom do conhecimento e da erudição. A acusação é grave. Muitos no meio acadêmico, teológico e filosófico cristão abandonaram o espírito de mansidão, como está em Gálatas 6, verso 1, e substituíram a piedade, a eusébia, pela mera informação. O conhecimento, que deveria ser o lume a iluminar a igreja, tornou-se um véu de orgulho. O sal, que deveria preservar e dar sabor, perdeu sua potência. Mateus 5, verso 13 e 16. Este é o chamado ao retorno à primeira paixão por Cristo. O capítulo 1 que eu trago nessa palavra de exortação é o seguinte, nesse estudo. Capítulo 1, a definição do verdadeiro teólogo e da verdadeira teologia. O texto base é Jeremias 9, verso 23 e 24 na Bíblia RA, diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço
Olha só, misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O comentário que eu trago é o seguinte: um verdadeiro teólogo não é primeiramente um erudito sobre Deus, mas um conhecedor de Deus. A distinção é crucial. A teologia, que é theos mais logos, é genuína, é o discurso sobre Deus, que nasce de um relacionamento íntimo com o objeto do seu estudo. É um conhecimento que humilha, transforma e conduz à adoração. A teologia acadêmica, que não produz temor reverente e obediência amorosa, é na verdade uma forma sofisticada de apostasia. Sim, apostasia. O profeta Jeremias situa o ápice do conhecimento não na acumulação de dados, mas na compreensão do caráter de Deus, sua misericórdia, seu juízo e sua justiça. O verdadeiro teólogo é aquele cuja vida e ensino refletem estes atributos. Sua glória não está em seus títulos, que são doutor, mestre, professor, PhD, MD e muitos outros, mas em seu relacionamento com o Yahvé, que age na história. Se eu não souber pronunciar algumas palavras, leve em consideração que eu sou leigo, que eu não sou formado, mas que eu estou trazendo uma mensagem de Deus, e com muita humildade e ousadia, na autoridade de Deus, eu trago para a tua vida com todo respeito, porque eu admiro o cargo, a posição que Deus te colocou. Eu admiro e eu aprendo com todos vocês, mas Deus está me usando para trazer essa palavra para você que tem um doutorado, para você que tem um mestrado, para você que é um filósofo cristão, que é um teólogo, que é um mestre, que é um doutor na área, é um professor. O capítulo 12 é o seguinte: o abandono da devoção, a frieza do coração erudito. O texto base é Apocalipse 2, verso 4 ao 5 na Bíblia NVI. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. O comentário que eu trago é o seguinte: a repreensão à igreja de Éfeso é um espelho para o acadêmico teológico. Éfeso era ortodoxa, laboriosa e perseverante, como está em Apocalipse 2, verso 2 ao 3. Mas seu primeiro amor, a paixão devocional por Cristo, esfriara. Quanto de vós, especialistas em cristologia, já não se maravilharam com a pessoa de Cristo? Quantos doutores em pneumatologia não sentem mais a doce convicção do Espírito em oração? O conhecimento sobre oração substituiu a prática da oração. A análise exegética do primeiro amor substituiu a experiência dele. Este é um chamado aos anamnesis, que é memória. Se eu estou pronunciando bem, amém. Se eu não estou, me perdoe. Lembrai-vos do fervor inicial da paixão que vos levou a estudar sua palavra. As obras, olha só, o arrependimento, que é metanoia, aqui não é apenas emocional, mas prático. Pratique as obras que praticava no princípio. Parte 3, a oração negligenciada. Você não ora mais, você não busca mais, e o que Deus está me usando para ti, meu amigo, é para você buscar mais a Deus. Não adianta ser cheio do conhecimento, não adianta ser cheio do entendimento, se a tua vida prática, devocional e piedosa com o teu Deus está fria, ou para alguns já está estagnada. Ele só tem conhecimento, está como morto, o espírito não está ativado, está vazio, seco. O capítulo 3 dessa sessão aqui, ele traz a oração negligenciada, a fonte seca do conhecimento. O texto base é Salmo 127, verso 1, na Bíblia RA, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O comentário é o seguinte: o trabalho teológico sem a dependência contínua de Deus através da oração é um labor em vão. A oração é a humildade. Olha só, a oração é a humildade, a admissão de que a teologia é uma ciência que requer revelação, não apenas investigação. O intelectual que substitui a ora et labora, que reza e trabalha, pelo mero labora, constrói sobre a areia de sua própria arrogância. A oração é o antídoto para a autossuficiência acadêmica.
Ela lembra ao exegeta que o autor primordial do texto é o Espírito Santo e sem ele toda hermenêutica é falha, vazia e cai no abismo. A negligência da oração é a raiz de uma teologia estéril, desprovida de unção e poder, que é no caso do que está acontecendo nos dias de hoje. Capítulo 4, o Evangelho acorrentado. A falta de proclamação além dos muros acadêmicos. O texto base é Romanos, capítulo 1, verso 14 ao 16. Na Bíblia RA diz assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O comentário que eu trago em cima dessa passagem é o seguinte: Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento, via-se como devedor. Sua erudição não o isolou em um Ivory Tower. Pelo contrário, compeliu-o a proclamar esse evangelho. O conhecimento do evangelho gera uma dívida de amor que deve ser paga através da pregação. O academicismo, que se recusa a traduzir a querigma, que é a proclamação, para os bárbaros e ignorantes, ou os não iniciados academicamente, trai a própria natureza do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, não poder de persuasão retórica ou poder de argumentação filosófica. Envergonhar-se de proclamar a mensagem simples da cruz, considerando-a muito básica para a sortificação acadêmica, é envergonhar-se do próprio Cristo. E é isso que está acontecendo na tua vida, no teu ministério. Você sente prazer e sente orgulho em estar entre os grandes, está entre os mestres, está entre os reconhecidos e os conceituados, mas você se envergonha do evangelho simples, de pregar para aqueles que estão precisando da palavra. Então, Paulo é um exemplo tremendo de que, sendo um erudito, ele pregava ainda aos bárbaros e aos ignorantes. Não estava somente entre os maiorais do academicismo. Capítulo 5. A hipocrisia docente, ensinando o caminho, mas não caminhando nele. O texto base é Mateus capítulo 23, verso 12 e 3 na Bíblia ARA, diz assim: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. É assim que fazem muitos teólogos, é assim que fazem muitos professores da escola dominical, é assim que fazem muitos eruditos, muitos filósofos, é assim que fazem muitos professores. O comentário que eu trago é o seguinte: Jesus reservou suas críticas mais severas para os especialistas religiosos de sua época, os escribas e fariseus. Ele era os teólogos, os exegetas, os tradutores do seu tempo. A acusação central era a desconexão entre o ensinar e o viver. Quantos de vós, professores de ética cristã, não vivem os princípios que ensinam? Quantos doutores em eclesiologia são facciosos e promovem divisões? Esta é a condenação do fazer teologia como uma carreira e não como um chamado à santidade. A credibilidade do teólogo não está em seu currículo vitae, no seu currículo vital, mas na integridade de seu caráter, que deve ser conformado à imagem de Cristo, como está em Romanos 8, verso 29. O capítulo 6 traz o tema: a distorção da verdade, teologia liberal, heresias e falsas filosofias. Sempre essa frieza, esse desânimo, esse enfado da carne vai chegar nesse ponto: a distorção da verdade, teologia liberal, heresia e falsa filosofia. Porque o irmão está cumprindo o seu chamado de forma carnal, está centrado simplesmente no intelecto humano e não busca com humildade a ajuda e o socorro do Espírito Santo naquilo que ele elabora como conhecimento e teologia. O texto base é 2 Pedro capítulo 3, verso 16 na Bíblia RA, diz assim: falando disto, como em todas as suas cartas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição
deles. Quer dizer, o que você está fazendo que aparentemente você não se preocupa, isso está levando para a tua vida, sabe, um templo de destruição, porque você vai estar entesourando ira de Deus para a tua vida. Se você pisa na verdade, você ignora as verdades espirituais, sabe, com base numa exegese carnal, então você vai acabar pisando no Espírito Santo, pisando na verdade inspirada do Espírito Santo, pisando o que tem de teólogo carnal que já descrê, sabe, dos dons espirituais, descrê da ação do Espírito Santo, levam o texto a falar o que o texto muitas das vezes não está falando, fazem a Bíblia dizer o que ela não está dizendo, colocam palavras na boca de Deus, e com isso sempre é a igreja que sofre com esses ataques a verdades espirituais, porque são carnais, porque estão pousudo, mas estão pousudo na carne, acham que são mestres, mas na verdade estão fazendo tudo isso para a própria destruição, como está em 2 Pedro 3, verso 16. O próprio Pedro fala disso. O comentário que eu trago é o seguinte: Pedro alerta de que as cartas de Paulo, textos complexos e teologicamente profundos, são distorcidos pelos ignorantes e instáveis. A ignorância aqui não é falta de instrução, mas falta de submissão ao Espírito. A teologia liberal, em sua busca por desmitologizar o texto, muitas vezes o esvazia de seu poder sobrenatural. As vãs filosofias, como está em Colossenses 2, verso 8, são importadas para o púlpito e para a sala de aula, corrompendo a simplicidade e pureza da devoção a Cristo. A hermenêutica se torna um jogo de subjetivismos, onde o eu interpreto suplanta o assim diz o Senhor. Isto é deturpar as Escrituras, um pecado de gravíssimas consequências, levando a si e a outros à destruição, como vimos agora em Pedro. Capítulo 7, a hermenêutica corrompida, a exegese sem o Espírito. O texto base é 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 6. Na Bíblia RA diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da terra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha só, o Espírito vivifica. Este versículo não é um aval para a má interpretação, e esse é o comentário que eu trago, mas uma declaração de que a correta interpretação depende do Espírito Santo. O acadêmico, com o seu domínio do hebraico e do grego, que é o qual eu não tenho, pode dissecar a letra, a gramática e a síntese, a história, e nesse processo matar o texto, tornando um cadáver intelectual. A verdadeira exegese é um ato espiritual que envolve a mente iluminada pelo Espírito para extrair a vida do texto. Não é uma questão somente de buscar um gancho em teólogo A, em teólogo B, em teólogo C, mas é uma questão também de estar centrado no Espírito, fazendo teologia, estudando teologia, viu? E aplicando teologia a partir do Espírito, não a partir de um conceito hermenêutico de um teólogo A ou um teólogo B, de um insight de um teólogo A ou um teólogo B. Sempre tem que estar primeiramente nas dependências do Espírito. Uma hermenêutica que ignora a intenção divina, o contexto da redenção, olha só, e a ação do Espírito é, na melhor das hipóteses, filologia secular, disfarçada de teologia. Capítulo 8, debates estéreis, a academia versus a edificação da igreja. O texto base é 1 Timóteo capítulo 1, verso 13 e 4 na Bíblia ARA, que diz: para que, segundo te encarreguei, permanecesses em Éfeso, a fim de advertires a certas pessoas que não ensinem outra doutrina, nem se preocupem com que nem se preocupassem com mitos e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. E o que tem de teólogos que passam a vida na discussão, passam a vida discutindo. O comentário que eu trago é o seguinte: Paulo adverte Timóteo contra discussões que não promovem a oikonomia, que
a dispensação ou serviço de Deus. Muitos debates teológicos e filosóficos nas academias e seminários modernos são o equivalente contemporâneo desses mitos e genealogias. São questions disputatae, que geram fricção intelectual, mas nenhuma edificação, que é oikondome, para o corpo de Cristo. O conhecimento que não serve à igreja, que não a fortalece na fé, que não a equipa para a missão, é um conhecimento vão e egoísta. O teólogo deve perguntar-se: meu insight, minha pesquisa, minha tese, como ela serve ao povo de Deus? A igreja é edificada com isso? A igreja está se robustecendo com isso? A igreja está crescendo, está prosperando espiritualmente com isso? Se não está, não passa de vazia. Capítulo 9, a divisão teológica, seminários que rasgam o corpo de Cristo. O texto base, 1 Coríntios capítulo 1, verso 12 e 13 na Bíblia RA, que diz: quero dizer com isto, cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizado em nome de Paulo? O comentário que eu trago é o seguinte, lembrando que o que tem de grupos teológicos, subdivididos entre si, totalmente rachado no meio do povo de Deus. O comentário que eu trago é o seguinte: as divisões denominacionais e doutrinárias muitas vezes são fermentadas nos seminários e departamentos de teologia. A lealdade a uma tradição teológica calvinista, arminiana, dispensacionalista e etc. supera a lealdade a Cristo e a unidade do seu corpo. Formamos discípulos de Agostinho, de Lutero, de Wesley, e não de Jesus. Esta fragmentação é um escândalo que contradiz a oração sacerdotal de Cristo em João 17, verso 21. O verdadeiro teólogo é um pacificador que usa seu conhecimento para destacar a unidade essencial da fé, não para criar novos partidos e facções que rachem as igrejas. Capítulo 10. O mercenário teológico. Olha só. O mercenariato teológico é o mercenário teólogo, trabalhando pelo salário, não pelo rebanho de Deus. Infelizmente, essa é uma realidade grande no Brasil, fora do Brasil, na Europa, Estados Unidos, na Alemanha. Muitos mercenários teólogos, trabalhando pelo salário, não pelo rebanho, não pela edificação da igreja. O texto base está em 1 Pedro 5, verso 2 e 3. A Bíblia RA diz: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sódio da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. O comentário que eu trago sobre essa questão é o seguinte: embora direcionado a pastores, este princípio aplica-se a todos os que ensinam. A teologia tornou-se uma profissão, um meio de ganhar um salário em seminários e universidade. Essa é uma realidade. A sorte da ganância não é apenas a avareza por dinheiro, mas a cobiça por status, prestígio acadêmico e influência. O teólogo mercenário não se importa com o bem-estar das igrejas, ele não está nem aí. Ele se importa com o seu status, com a sua posição. Ele se importa com a sua carreira, suas publicações, sua posição de Guild Academic. Ele é um dominador intelectual, não um modelo de piedade e serviço cristão. Capítulo 11. O caminho do arrependimento, restaurando a integridade perdida. Se você realmente se considera um servo de Deus, comissionado por Deus, chamado por Deus, se você ainda tem essa consciência, mesmo estando frio ou morno ou morto, aqui está o caminho ao arrependimento, restaurando a integridade perdida. O texto base é Tiago capítulo 4, verso 8 ao 10. A Bíblia RA diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre,
limpai o coração, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O comentário que eu trago é o seguinte: o arrependimento para o intelectual não é um ato apenas emocional, mas também intelectual. É uma metanoia, uma mudança de mente, uma reavaliação de suas propriedades e métodos. Chegar-se a Deus significa restaurar a vida de oração. Purificar as mãos significa parar de escrever e ensinar o que é corrupto, o que é herético, o que é simplesmente, desvirtuoso. Limpar o coração significa abordar as escrituras com uma nova pureza de intenção. A humilhação é o antídoto para o orgulho acadêmico, é um chamado para uma temporada de luto pelos anos de frieza e arrogância da parte de muitos, crendo na promessa da exaltação divina, não no mundo acadêmico, mas no reino de Deus. O capítulo 12, para encerrar, traz o tema, o modelo do teólogo perfeito. Jesus Cristo, a sabedoria encarnada. O texto base é Colossenses 2, verso 2 ao 3. Na Bíblia RA diz: para que os seus corações sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O comentário que eu trago é o seguinte: o ápice e o modelo de todo teólogo é Jesus Cristo. Nele a teologia e a vida, a doutrina e a prática, o conhecimento e o amor são perfeitamente unidos. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele, não em Abraão, não em Kuyper, não em Kuyper, Karl Barth ou qualquer outro gigante teológico. Não está em Rudolf Bultmann. O verdadeiro trabalho teológico é, portanto, uma jornada para conhecer a Cristo mais profundamente e conduzir outros a Ele. Um teólogo que não aponta para Cristo, que não revela os seus tesouros, falhou em sua vocação primordial. Que vossa erudição, vossas pesquisas, vossas aulas e vossas publicações tenham como objetivo último desvendar as riquezas insondáveis de Cristo para a glória de Deus Pai e para a edificação da noiva de Cristo, que é a igreja. A conclusão final é a seguinte: este estudo que eu trago da parte de Deus, não quero buscar confrontar o teu conhecimento, mas eu quero sacudir a tua vida debaixo do sangue de Jesus, para você se alertar. Não é só uma questão de manter a postura acadêmica, é uma questão de manter a tua postura espiritual. Como é que você está em Cristo Jesus? Este estudo é um chamado solene. A vós, a quem muito conhecimento foi dado, muito será exigido, como está em Lucas 12, verso 48. Não basta ser um acadêmico cristão, é preciso ser um cristão acadêmico, onde a identidade em Cristo define e santifica a prática acadêmica. Que o fogo do Espírito Santo consuma a palha da vã erudição e refine o ouro de um conhecimento que ama a Deus e serve ao seu povo. Desejo de todo o meu coração um renovo, um avivamento espiritual na vida espiritual de cada um desses que parou para assistir este vídeo, que parou para receber não a palavra de um leigo, não, mas uma palavra que vem do coração de Deus. Deus usa quem Ele quer. Deus usa os pequenos, Deus usa o grande. E hoje Deus usou um pequeno para os grandes. E eu espero que você tenha humildade para receber esta palavra do coração de Deus e seja bastante grande na fé, para considerar as minhas falhas, tanto por palavras não faladas direito, por não conhecer termos técnicos, mas eu conheço Deus que te ama e que quer te ver bem, e quer te ver na glória com Ele. Então se esforce, seja tu uma bênção e abençoe e continue abençoando a muitos. É muito difícil e será muito trágico naquele grande dia você olhar para Ele e Ele dizer, e você dizer para Ele que você fez muito por Ele, mas infelizmente Ele disser para ti: aparta-te de mim, maldito, que eu não vos
conheço. É isso que Ele não quer para a tua vida. Então seja humilde, sabe? E receba esta palavra, porque você não é um qualquer. Você é um grande homem, você é uma grande mulher, um grande teólogo, uma grande teóloga, um grande professor, um grande erudito, uma grande erudita, uma grande serva, um grande servo de Deus do conhecimento. Então, fraqueza acontece, esfriamento acontece, desânimo acontece, o enfado acontece, porque está escrito na Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 18, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Talvez você está vazio do Espírito Santo e não tenha alegria, mas o tempo é esse. Deus te chama e quer soprar novamente e te renovar e te restaurar e te acender na fé, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por parar e dar atenção a este abortivo na área do saber. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.